Olá, sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. Dentro de um país, as estruturas do Poder Judiciário possuem mecanismos de comunicação para que um tribunal tenha acesso ao material de um processo que estava em outro, por exemplo. Mas e quando a justiça de um país precisa fazer uma solicitação ao tribunal de outro? O instrumento de cooperação usado é a chamada carta rogatória. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Para isso, eu recebo o especialista em Direito Internacional, Bernardo Pablo Sukienic, e o mestre em Direito Processual e professor da Universidade Federal de Goiás, Flávio Bonaduce Borges. Primeiro, nós vamos ver uma reportagem a respeito do tema de hoje, produzida pela equipe da TV Justiça. Vamos acompanhar. Madeleine McCann tinha 3 anos de idade quando desapareceu em 2007 em Portugal. O mistério envolvendo o sumiço da menina inglesa teve repercussão internacional. Em 2008, autoridades portuguesas encerraram o caso, mas no meio do ano passado, a polícia britânica abriu uma nova investigação. Para contar com a cooperação portuguesa, as autoridades judiciárias inglesas enviaram 2 cartas rogatórias à Polícia Judiciária de Portugal. Esses documentos são emitidos quando há necessidade de um país de fazer investigações em território de outra nação. Mas para que o pedido seja aceito pelo país receptor da carta rogatória, o documento deve respeitar a soberania nacional. A carta rogatória é reconhecida em leis internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Nova York, que trata de casos de pensão alimentícia e de paternidade. O Brasil é signatário dessa convenção, que facilita a cooperação dos países, garantindo isenções de despesas processuais concedidas a quem reside na nação onde a ação é proposta. Pela convenção, quando a criança nasce em um país e o pai é de outra nação e não assume o filho, por exemplo, a mãe pode fazer o registro em nome dela e mover uma ação de investigação de paternidade. O pai, então, é notificado por carta rogatória. Outras convenções que adotam a carta rogatória como forma de cooperação jurisdicional entre os países membros são a Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias e a Convenção Interamericana sobre Obrigação de Alimentos. Quando a diligência precisa ser cumprida em uma nação que não é signatária de uma convenção, a carta rogatória é encaminhada por via diplomática. Eu gostaria de começar perguntando em que situações nós poderíamos elencar a utilização da chamada carta rogatória nessa perspectiva do direito internacional. Bom, em relação às cartas rogatórias, elas têm a função justamente de quando um juiz, para poder praticar um ato processual que seja fora do Estado brasileiro, ele precisa que justamente o outro Estado, por meio do seu poder judiciário, ele realize aquele ato. E pode ser qualquer tipo de ato, pode ser uma citação, pode ser ou qualquer outro tipo de notificação, eventualmente a realização de uma prova pericial, colher um depoimento de alguém, tudo isso pode ser feito por meio de uma carta rogatória, que tem uma curiosidade, se chama rogatória, justamente vem do verbo rogar, porque você faz uma súplica para outro Estado, porque ele não tem obrigação nenhuma de lhe atender. Mas, dentro dessa prática internacional, se aquilo não ofender a ordem pública, os bons costumes daqueles Estados, os Estados costumam atender. Mas é uma súplica, um rogo que se faz para que o outro Estado atenda esse pedido do juiz nacional. O professor fez referência ao fato da justiça brasileira, esse termo específico, carta rogatória. Mas dispositivos equivalentes existem também de comunicação e pedidos nos poderes judiciários dos outros países. Normalmente sim. Por exemplo, claro que o nome varia, né? Por exemplo, em espanhol se chama exhorto. É exortando o outro país a ver se pratica, mas mais ou menos o sentido do conceito é esse. Você faz uma súplica para que outro país atenda a solicitação. Professor Flávio, quem pode emitir uma carta rogatória, no caso do Brasil e também em outros países, de acordo com o nome que seja adotado naquela nacionalidade? Normalmente é exatamente isso que o professor explicou. É um magistrado que está presidindo um processo e, mediante essa necessidade que haja a oitiva de uma testemunha ou a realização de uma prova, alguma coisa que tenha que ocorrer fora da sua jurisdição e, no caso da carta rogatória, fora do ambiente desse país, no caso do Brasil.
Então, qualquer magistrado que esteja presidindo esse processo, ele pode fazer essa solicitação. E esse ato, na verdade, tem uma comparação com um ato que acontece também dentro do próprio país, ou seja, a carta rogatória ela se equipara ao que nós chamamos também dentro do ambiente do judiciário brasileiro a carta precatória, que na verdade é o mesmo tipo de solicitação que se faz, só que dentro do ambiente da justiça brasileira. O juiz de determinada comarca faz essa solicitação a um juiz de uma outra comarca. Então, fazendo um paralelo para simplificar a explicação, a carta rogatória seria uma precatória, só que entre países. A título de comparação também nesse aspecto da não obrigação, não obrigatoriedade de um juiz de outro país em cumprir aquele pedido que está sendo encaminhado. É um pouco diferente nesse aspecto, em relação à carta precatória no Brasil. A precatória, sim, porque ela faz parte de um sistema já legal, previamente determinado, dentro de uma codificação nossa. Então, não existe essa necessidade do juiz deprecado aceitar, não. Ele tem a obrigação efetiva de dar cumprimento à carta precatória. No caso da rogatória, que nem o professor Bernardo estava explicando, não. Há essa necessidade realmente de uma concordância, vamos dizer assim, como se houvesse já um acordo ali de cavalheiros entre os dois países, para que houvesse realmente o atendimento àquela solicitação do país parceiro nesse aspecto. Professor Pablo, eu gostaria de fazer uma referência a uma situação que nós acompanhamos muito comumente aqui nas sessões do Supremo Tribunal Federal, em que há a análise, por exemplo, de pedidos de extradição e a necessidade daquela adequação que se faz em relação a, no caso, tipos penais que têm um determinado título, uma determinada tipificação na lei brasileira, mas tem um nome, aquele ato tem um nome totalmente diferente numa legislação de um outro país. Existe alguma equivalência, uma necessidade de equivalência em relação a um ato que um magistrado brasileiro pede em relação ao magistrado de outro país? Por exemplo, aqui nós temos uma citação ou uma diligência, lá é um nome diferente ou até não há uma caracterização daquele ato processual. Existe essa delicadeza, essa necessidade desse equilíbrio entre esses atos que são pedidos por meio da carta rogatória? Sim, aqui fazendo só um esclarecimento que em matéria os pedidos de extradição, eles não tramitam por via de carta rogatória. Eles tramitam de uma via própria. Contudo, normalmente o juiz que recebe um pedido desses, ele vai conferir se aquilo não fere a ordem, não é inconstitucional dentro da ordem jurídica deles, os bons costumes. Dentro desse aspecto, normalmente é feita essa avaliação. Inclusive, quando chegam cartas rogatórias para o Brasil, os juízes brasileiros avaliam isso à luz da Constituição brasileira e das normas brasileiras. Isso é feito, é uma praxe normalmente aceita na maioria dos países. Existem tipos diferentes de cartas rogatórias? Sim, inicialmente nós temos as cartas que são chamadas cartas rogatórias ativas, né, quando o Brasil solicita alguma coisa no exterior, e nós temos as cartas rogatórias consideradas passivas, que são quando algum país estrangeiro solicita alguma coisa ao Brasil. O instrumento da carta rogatória, eu pergunto, já prevendo que a resposta talvez seja positiva, se ele teve um incremento significativo nas últimas décadas por conta desse processo de globalização. É um dispositivo que não é propriamente novidade, mas ele provavelmente era muito menos utilizado na época em que se encaminhava um documento desse tipo por via de correspondência. Hoje em dia, provavelmente, ele é muito mais utilizado. Ou esse pensamento está incorreto, professor? Não, eu acredito que sim. Acho que você tem razão na afirmação que você faz. Todo o desenvolvimento do mercado internacional, dessa globalização, do sistema de globalização, tem facilitado isso, até porque isso é uma troca de relacionamento entre soberanias e entre países. Então, quanto mais estiver consolidada essa relação, quanto mais fácil, mais transparente, possivelmente esse tipo de procedimento jurídico vai ser mais aceito e mais fácil de ser cumprido. Então, o processo de globalização, com certeza, deu uma leveza, né, na aceitação e na própria aplicação desse tipo de procedimento jurídico. Há normalmente uma previsão legal nos países em relação à recepção destas cartas rogatórias ou é um sistema que ele é relativamente solto e se decide, como disse o professor, adaptando a essa situação específica dessa pergunta, caso a caso? Ou há países que têm uma legislação específica para tratar disso? Normalmente, a regra é que quem tiver que lidar com a situação de carta rogatória, inicialmente deve saber se, por exemplo, no caso brasileiro, se o Brasil possui algum acordo sobre cartas rogatórias com outro país que tem que ir à carta. Que aí a preferência é pelas regras que são estabelecidas no tratado. Se não for, aí ele segue a regra geral da legislação brasileira. Então, o Brasil tem procurado, apesar de que o Brasil é muito incipiente nessa questão de tratados em matéria de carta rogatória, tem países que têm com quase todas as nações do mundo.
O Brasil tem poucos ainda, inclusive até pela dificuldade de se administrar essa quantidade de tratados. Às vezes o Brasil talvez não é que a diplomacia brasileira ela é negligente nessa matéria. O problema é que tem uma dificuldade de se administrar um número elevado de tratados também. Mas quem for trabalhar com essa matéria, inicialmente tem que ver se os dois países têm assinado um tratado bilateral em relação a essa matéria, ou se existe um tratado multilateral em relação a isso. Se não houver, aí segue a regra normal da legislação do país. E só para complementar o que o professor Pablo está falando, eu acho que o fortalecimento desse corpo diplomático dos países, e principalmente do Brasil, isso vai favorecer isso, com certeza. Quer dizer, a via natural seria, na falta de um tratado, a falta de uma organização prévia na utilização e na própria execução dessa carta rogatória, seria a via diplomática natural. Então, cada vez mais essa via diplomática, ou essa conversa, ou esse sistema globalizado que nós temos hoje de tratamento entre as nações, vai facilitar realmente esse tipo de procedimento. Eu havia perguntado a respeito de quem pode emitir uma carta rogatória, mas eu pergunto, estendendo um pouco mais essa mesma questão, como se dá o trâmite desta carta rogatória? O juiz, ele evidentemente emite, mas como isso chega até o magistrado de um outro país? Por meio das vias diplomáticas? De que maneira isso se dá? Diretamente entre uma corte e outra? Como isso se dá? Quando o Brasil emite uma carta rogatória para outro país, primeiro o juiz manda fazer a tradução da documentação. Às vezes nós temos até dificuldade de encontrar tradutores. Eu tive que fazer uma carta rogatória para a Ucrânia em certa oportunidade. Só tinha um tradutor público juramentado no Brasil inteiro. Então, se faz a carta rogatória, o documento todo, aquilo vai para o Ministério da Justiça. O próprio juiz faz isso de ofício, ele encaminha para o Ministério da Justiça, que faz uma análise de admissibilidade. Ele, analisando que está tudo correto, é encaminhado para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que tem um departamento jurídico próprio. E o Ministério das Relações Exteriores brasileiro encaminha aquilo para a embaixada do país onde tem que ser entregue. E aí, a partir desse momento, a embaixada se ocupa de levar isso até a autoridade competente, normalmente um juiz, um tribunal daquele país. Esse procedimento envolvendo a questão do tradutor juramentado e também das vias diplomáticas, ele é mais ou menos o mesmo no mundo todo ou também há uma variação, o que seria até um complicador a mais também nesse tipo de tramitação? Isso aí, cada país tem soberania para decidir a sua forma de tramitar essas questões. Está vendo que o tema de hoje não é nem um pouquinho simples, é um trabalho de formiga que é efetuado pelos tribunais e pelos advogados que trabalham exatamente com questões desse tipo. E temos, portanto, mais perguntas que nós vamos fazer daqui a pouquinho, porque o Direito Sem Fronteiras não acabou. Uma rápida pausa e nós já voltamos. O segundo Fórum Nacional de Direito Constitucional será realizado de 9 a 11 de abril, em Fortaleza, no Ceará. As palestras vão abordar temas como os direitos específicos em face do direito constitucional. As inscrições devem ser feitas pelo site forumdireitoconstitucional.notoriumeventos.com. O Direito Sem Fronteiras está de volta. No programa desta semana estamos conversando sobre carta rogatória. E eu perguntaria, com relação a esse importante instrumento de utilização do próprio direito processual, que há questões que são de ordem, eu diria, prática, né? Que pode levar a uma determinada dificuldade. Por exemplo, falamos no primeiro bloco de hoje a respeito, por exemplo, da necessidade de um tradutor juramentado para países de língua diferenciada. Eu pergunto se não há situações que podem ser geradas por dificuldades logísticas, políticas e até coisas imprevistas. Por exemplo, alguma carta rogatória já sumiu? Já ocorreu o caso de enviar uma carta rogatória, a carta rogatória passou um ano, não voltava, aí o juiz pediu para o Itamaraty, para o Ministério da Justiça também, que se oficiasse aquele país para saber como é que está a carta. A resposta nunca chegou também. E naquele caso era uma citação. E aí como é que ficaria essa questão? Pela legislação brasileira, inicialmente se a pessoa está num lugar desconhecido, não se sabe onde ela se encontra, se poderia fazer a citação por edital. Mas aí surgem dúvidas. Esse edital teria que ser publicado no outro país, no Brasil. Vai depender muito da situação de cada caso, né? Num caso de uma citação, se não há como saber onde se encontra aquela pessoa e nós não temos acesso a ela, eventualmente se pode fazer a citação por edital e aí a publicação tem que ser feita no jornal brasileiro.
citações públicas em jornais estrangeiros não têm validade, porque a regra é que nada pode impedir o andamento do processo. Então, tem que se encontrar alguma solução para poder contornar esse problema. Como nós sabemos que nós estamos fazendo uma súplica para o Estado estrangeiro e nós não podemos impor à força que ele cumpra o que nós estamos solicitando, nós temos que encontrar alguma maneira, algum outro mecanismo de poder suprir aquela falta. Estamos falando de Brasil, mas na verdade é um procedimento que ele é multilateral. Todas essas questões elas podem atingir variados países, na União Europeia, de um país para outro, dos Estados Unidos em relação a um país asiático. Tudo isso, todos esses riscos, eles existem o tempo todo. O Brasil pode provocar outros países e o Brasil também é muito provocado, ou seja, se solicita a juízes brasileiros que façam provas, que eventualmente penhorem bens que se encontram no Brasil para poder satisfazer uma dívida de um processo que está tramitando em outro país. Mas, Diego, é porque como falamos bastante de Brasil, então pode parecer para o telespectador que é um procedimento do Brasil em relação a outros, mas na verdade é um dispositivo que tem a carta rogatória, independente do nome, tem uma certa universalidade. Ele pode ser utilizado pelos Estados Unidos em relação à Inglaterra e assim por diante. Sim, com certeza. É uma via de mão dupla. E ela apareceu exatamente em função desse relacionamento que existe entre os países, né? Veio do direito internacional, veio exatamente dessa necessidade de você criar ferramentas dentro do sistema jurídico. No caso, nós estamos falando especificamente de um processo, mas desse relacionamento jurídico através de países que têm estruturas diferentes, regramentos jurídicos diferentes. O professor falou a respeito de um aspecto específico, que é a questão dos sistemas legais. Isso me remete a uma questão que ela perguntaria se seria um complicador, o fato que nós temos a possibilidade de ter uma carta rogatória que vai entre países que têm sistemas totalmente diferenciados entre si. Então, podemos pegar exemplos extremos. Alguns mais clássicos, como, por exemplo, talvez a Inglaterra e a França, a Inglaterra e o Brasil, a diferença de um direito positivo mais forte, como é o caso do Brasil, e de direito romano-germânico, e países que têm como tradição direito consuetudinário. Isso já deve ser um problema. E se, por exemplo, nós temos a necessidade de uma carta rogatória para um país que tenha, por exemplo, o Irã, ou um país do Oriente Médio que tem um sistema também totalmente diferenciado com base na Sharia. Eu tenho a impressão que isso também deve ser um elemento a mais de complicação, não? Não, sem dúvida. Acredito que todos esses elementos, né, podem eventualmente dificultar, porque eventualmente se houver uma solicitação, olha, eu solicito a uma autoridade brasileira que faça mutilação genital feminina em alguém, porque ela fugiu, alguma coisa nesse sentido, ou porque ela está aqui, chegado o prazo, tem que cumprir. Obviamente o juiz brasileiro vai se negar. Não digo que a Sharia defenda isso, mas digamos que isso chega uma ordem... Mas em alguns países é uma realidade, faz parte da realidade cultural dele. Digamos que chega uma ordem nesse padrão, para que seja executada uma medida que seja inconcebível no Brasil. Aí não tem como ser cumprido. Eventualmente que o Brasil emita, o Brasil solicite uma carta rogatória, é um país que não tem o grau de liberdades que há aqui, que tem um sistema mais restritivo, né? Então, tudo isso, normalmente os juízes levam em consideração no momento de dizer se irão cumprir ou não cumprir aquela solicitação. Seria o caso, por exemplo, só para elucidar aqui também, de chegar uma solicitação que inquirisse uma testemunha em que o país que está solicitando autoriza o uso da força. Por exemplo, olha, no meu país pode-se utilizar a força para inquirir uma testemunha num processo criminal para tentar tirar a verdade. O Brasil não aceita isso. O juiz vai ter essa possibilidade de analisar se aquele ato que ele tem que realizar no país quebra o nosso sistema. Se ele quebra, se ele de alguma forma ele está ferindo o nosso sistema, há a possibilidade de falar, olha, eu não vou cumprir essa carta rogatória exatamente porque está essa afronta. Nós temos também uma situação bastante específica que tem ganhado, inclusive, as manchetes dos noticiários e que é estabelecida justamente entre personagens que ultrapassam fronteiras, que é, por exemplo, casos envolvendo o direito de família. É um instrumento muito utilizado, por exemplo, em situações que envolve pais de nacionalidades diferentes, às vezes que tenha levado a criança sem autorização. Eu tenho a impressão que é um dispositivo bastante utilizado em situações como essa também. Sim, existem, para casos especialmente do que se chama internacionalmente, né, de sequestro de crianças, existe uma convenção específica de Haia que regulamenta toda aquela matéria. Mas a carta rogatória, ela serve para todos os âmbitos que se precisa fazer um ato no outro estado. Serve para casos
eventualmente citação, notificação, penhora de bens em outros estados, questões que envolvam, por exemplo, direito de família. Por exemplo, as pessoas se divorciaram e cada uma ficou em seu país de origem, aí elas precisam resolver essa vida matrimonial e muito desse trato, se não for amigável, vai passar provavelmente por uma carta rogatória. A carta rogatória já falamos, ela é utilizada mediante a emissão por um magistrado, mas em determinadas diligências que sejam envolvido, por exemplo, um trabalho de polícia, ela é utilizada de alguma forma também? Pode-se pedir que uma diligência, uma investigação seja feita no decorrer de um processo pela carta rogatória? Não, a carta rogatória especificamente não. Esse é um procedimento realmente, vamos dizer, uma conversa entre processos, vamos dizer assim, não é? É um ato processual realizado dentro do ambiente judicial. Então, você não tem como falar dentro do inquérito policial, que eu acredito que é o que você está imaginando, uma investigação policial, fazer uma solicitação através desse ato processual. Não seria o instrumento adequado para isso. Mas eu cito, por exemplo, uma situação que às vezes acontece dentro do âmbito do direito interno em que existe, por exemplo, a necessidade de um esclarecimento de uma questão já no decorrer do processo e que é, por exemplo, uma oitiva de uma testemunha. E que essa testemunha, ela para ser localizada, às vezes é um indivíduo envolvido com crimes, alguma coisa nesse sentido, e às vezes se solicita, por exemplo, até a utilização de força policial. Não é o caso, por exemplo, que citamos anteriormente, da utilização de força para se coagir uma testemunha, mas a utilização de força policial para uma diligência movida pelo Poder Judiciário. Nesse caso, é possível se fazer? Sim, isso é possível, tanto aqui, acredito eu, também em outros estados estrangeiros. Eu acho que toda vez que houver necessidade de utilização de força policial para que se faça cumprir uma ordem judicial, acho que é perfeitamente possível, sim. Nós temos um princípio que trata com as cartas rogatórias, que diz respeito ao princípio do esgotar os meios para o cumprimento antes de devolver. Antes de que seja devolvida informando que não foi cumprida a medida, tentar esgotar todos os meios. A partir do momento, normalmente, que os países internalizam a carta rogatória, aí ela segue os trâmites normais. Então, por exemplo, se for um caso de citar um brasileiro num processo no exterior, ele vai seguir todos os passos de uma citação normal. Primeiro vai se tentar enviar um oficial de justiça à casa dele, aí dependendo da situação, você vai se tentar fazer, marcar por hora marcada, ou eventualmente se faz a publicação do edital, mas se procura, por todos os meios, tentar cumprir aquela determinação para não devolver a carta sem cumprimento, que seria o pior dos casos, né? Nós falamos a respeito do impacto da própria tecnologia, do ponto de vista até da aceitação e da celeridade desse documento. Eu pergunto se também em função desse processo de globalização, embora essa palavra já seja até um pouco gasta, já há décadas vem sendo utilizada, mas é um processo que efetivamente acontece, se existe alguma tendência de uniformização ou de estabelecimento de diplomas legais que uniformizem determinado tipo de procedimento em relação à carta rogatória. Há uma tendência nesse sentido? Isso ainda é um vislumbre ainda um pouco demorado? Eu acredito que seja um processo demorado. Não há como, até porque tem aspectos do cumprimento das cartas rogatórias que são, eventualmente, dependem da legislação interna de cada país. Não haveria como uniformizar mundialmente a tramitação de uma carta rogatória. Vai depender muito da peculiaridade de cada caso e por isso também que normalmente se fazem tratados bilaterais ou em grupo pequeno de países. Não vai encontrar, por exemplo, 50, 60 países, 80 países que fazem parte de um acordo em matéria de cartas rogatórias. Nós temos um exemplo acontecendo já há alguns anos, uma tentativa já de se uniformizar, de se criar um código modelo para as Américas. Isso não consegue acontecer, exatamente em função da especificidade das regras processuais de cada país. Isso é difícil, realmente. Tem países que adotam o regime federal, né? Que cada estado tem direito a fazer sua própria legislação processual. Então, aquele país, na verdade, não seria um país todo, sei lá, os 20, 50 estados que aquele país tenha, tem um código de processo diferente. Então, isso aí é um fator multiplicador, como o doutor Flávio aqui bem levantou, é provavelmente quase uma utopia poder conseguir uma lei universal sobre rogatórias. Um aspecto bastante interessante, portanto, que nós abordamos no nosso programa de hoje, talvez você até, telespectador, não tivesse parado para pensar ainda o universo de coisas que este único instrumento processual acaba envolvendo, múltiplos aspectos que envolvem até mesmo a questão da diplomacia. O Direito Sem Fronteiras, infelizmente, de hoje vai ficando por aqui. Eu conversei com um especialista em Direito Internacional, Bernardo Pablo Suquienic, e o mestre em Direito Processual e professor da Universidade Federal de Goiás, Flávio Bonaduce Borges.
Borges, a quem eu agradeço muito a participação aqui no nosso Direito Sem Fronteiras de hoje. E você participe também do nosso programa, envie a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!